Fala, acadêmicos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre como fazer da coisa principal a principal coisa. Trabalhando com vocês, Mateus 6, versículo 33, olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: portanto, não busqueis as coisas deste mundo, mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Olha o que diz Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha como é chave. Como que Deus é inteligente, né? Para pensar comigo, poderia estar no texto: buscar em primeiro lugar a Deus, mas não está assim. O texto está claro, o texto está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque se estivessem dizendo assim, buscar em primeiro lugar a Deus, talvez você poderia realmente cair no engano disso daí. Porque Deus em si se torna muito abstrato, intangível. Mas o reino de Deus é tangível. Por que o reino de Deus é tangível? O reino de Deus é um reino onde Deus governa através do seu Filho Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. Agora, imagina comigo, onde que Deus governa? Deus governa sobre pessoas. Então, o reino de Deus tem a ver com pessoas. Então, se eu estiver servindo pessoas para implantar o governo de Deus, o que é isso? O senhorio de Deus, sabe? Com as suas leis, com os seus preceitos, com a sua cultura, sabe? Com os seus valores, com os valores do reino descrito nas Escrituras Sagradas, nós estamos, sabe, implantando em cada vida o reino de Deus, sabe? Ninguém está desgovernado, todo mundo tem um governo, todo mundo tem alguém a quem ele considera como Senhor, ou seja, Mamon, o dinheiro, ou seja, outros deuses, né, criado pelos homens, tem alguém governando sobre aquela pessoa, sobre aquela família. Mas é interessante nós entendermos o que é esse reino de Deus, e nós devemos buscar esse reino de Deus no sentido de buscar a sua cultura, sabe, os seus preceitos, os seus valores, trazer para a terra, trazer para a nossa vida, e também no sentido de ampliar esse reino. Então o reino de Deus se busca trazendo prioridade. E como que eu trago isso na prática? Como fazer dessa coisa principal a principal coisa? A principal coisa é realmente implantarmos o reino de Deus, é buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. É muito importante, sabe? O reino de Deus é aquilo que eu falei, os seus preceitos, os seus valores, sabe? A sua essência, os seus estatutos, aquilo que Deus valoriza, sabe? Então é muito importante trazermos essa cultura do reino para o nosso estilo de vida. Uma outra coisa é ampliarmos esse reino através da justiça de Deus, trazendo a palavra da justiça, a palavra da fé, da justificação dos pecados. É muito importante para que haja ampliação do reino de Deus. Mas como que eu faço isso na prática? E aí eu sempre faço uma pergunta, e eu não quero que você se ofenda com a minha pergunta. Eu quero dizer para você que se você prioriza o reino de Deus, na sua agenda do dia a dia está inserido coisas concernentes ao reino de Deus. Então eu sempre falo assim: me mostre a sua agenda e eu te mostro as suas prioridades. Se na minha agenda de segunda a segunda não tem coisas que estão voltadas para o crescimento do reino de Deus, tanto na questão de viver as coisas do reino, quanto de ampliar o reino, né, eu não estou buscando ele em primeiro lugar. Isso é muito sério. Então, eu sempre falo que visão estabelece rotina. Se nós queremos ter uma agenda coerente com as nossas prioridades, nós precisamos ser intencionais nessa agenda. Por isso nós temos que ter a visão clara do que é o reino de Deus e como plantar o reino de Deus. Nós precisamos entender isso, como eu acabei de falar. Nós precisamos entender os seus valores, os seus preceitos, a sua cultura e a ampliação, que é ganhando vidas para o rei desse reino. Jesus ganhando vidas para Cristo. Então é muito importante a ampliação desse reino. Então quando eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça, eu preciso ter uma agenda intencional. É a primeira coisa, sabe? A sua agenda, ela condiz com as coisas do reino de Deus. Na sua agenda está inserida as coisas que são concernentes ao reino de Deus,
como discipular pessoas, como servir pessoas, como ensinar pessoas, sabe? Como pastorear pessoas, como evangelizar pessoas para que o reino cresça. Né? Na sua agenda está inserido oração pelas pessoas, oração pela sua casa, oração para que a gente conecte o reino dos céus com a terra. Nós precisamos ter na nossa agenda as coisas intencionais que estão voltadas para esse reino. Senão, a gente não vai viver isso na prática. Para a gente viver isso na prática, nós precisamos ser intencionais. Então eu sempre falo, a nossa visão estabelece a nossa rotina. E à medida que eu sempre dou um exemplo claro, muito claro sobre isso. Por exemplo, a pessoa pensa em um dia ser médico. Se de domingo a domingo a rotina dela não tem nada a ver com a medicina, não tem a ver com a faculdade de medicina, não tem a ver com estudo sobre medicina, se ela está fazendo outras coisas que não tem nada a ver com a medicina, nunca ela vai chegar lá. Nunca ela vai poder ser um médico. Então, assim, se eu preciso priorizar o reino de Deus e isso se potencializar na minha vida, eu preciso canalizar tanto a medicina para ampliar o reino de Deus, quanto a advocacia para ampliar o reino de Deus, e ser um advogado como um ministro de Deus, e inserir coisas da cultura desse reino para instalar no reino, naquele campo de atuação que Deus me chamou, me vocacionou para estar. Então, é muito, muito importante, muito chave isso. Sermos intencionais nessa agenda. Por quê? Porque o foco em priorizar o reino faz toda a diferença. Eu sempre digo, sabe, você nunca vai chegar onde você nunca visualizou. Então nós precisamos primeiro visualizar, sabe, como que eu posso, sabe, estruturar essa conquista do reino. Como que eu posso chegar onde eu quero chegar? Nós temos uma visão, sabe? Nós temos uma vida e ela logo vai passar. E somente o que é feito para Cristo é o que vai permanecer. Então o que você está fazendo da sua vida, da sua trajetória? Então quando você não tem uma agenda que prioriza a coisa principal, você está perdendo tempo de vida. E você está deixando de construir parte do seu legado eterno. Você está deixando de investir na vida mais valiosa, que não é essa vida, que é a vida eterna, nos valores eternos. Como é importante a gente ser cada vez mais intencionais na nossa agenda terrena para que haja um legado de construção celestial. É muito, muito importante, muito chave. Agora, Deus, Ele quer te dar uma visão, Ele quer te dar uma visão, e eu sempre digo que a linguagem de Deus é a linguagem dos sonhos. Deus te dá a visão, te dá os sonhos, e você consegue organizar isso, sabe, trazendo uma lista de prioridades. Então é muito importante trabalhar com essa agenda e montar o quê? A sua lista de prioridades, para que você, através daquilo que você faz de domingo a domingo, de segunda a segunda, esteja envolvido, inserido no projeto do reino de Deus. Nós temos que buscar, sabe, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, priorizarmos o reino de Deus na nossa casa, na nossa família. E existe uma pauta principal para movimentar e ampliar o reino de Deus, que é: ide fazer discípulos de todas as nações. Se na minha agenda não está inserido um momento de eu ser discipulado e de discipular outras pessoas, eu não vou estar tendo como priorizar o reino de Deus. Tem muitas pessoas que não têm sido abençoadas, que tudo na sua vida ainda não foi completamente acrescentado. Existe um vazio existencial, porque Deus te criou para que você possa estar, sabe, totalmente voltado para esse reino, para a construção do reino dele aqui na terra. Então Deus te criou com um propósito eterno, e Deus realmente quer que você, sabe, seja esse empreendedor do reino, aquele que investe, sabe, na cultura do céu aqui na terra. Então, deixando para você, a prática nós precisamos ser, como igreja, sermos despertados a inserir na nossa agenda essa cultura de sermos discípulos e fazermos discípulos, fazedores de discípulos. É muito importante priorizarmos o rei do reino, priorizarmos o reino de Deus, colocar a coisa principal como a principal coisa
nas nossas vidas. Que Deus te abençoe através desse vídeo. Não se esquece de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Abençoa muitas famílias, abençoa muitas vidas compartilhando esse vídeo. Comenta aqui, tira dúvidas com a gente. Eu quero poder, tirar suas dúvidas aqui, responder você, tá junto com você aqui nesse canal maravilhoso do Academia do Discípulo. Então, até o próximo vídeo. Estaremos juntos novamente aqui nesse canal abençoado.